3, 2, 1. Irmãos, vamos desmascarar de uma vez por todas essa doutrina religiosa que o devorador é o diabo e que o dízimo é dinheiro. Vamos observar os frutos do Deus Israel. Vejam como esse Deus Israel, irmãos, é bipolar. Uma hora ele diz uma coisa, outra hora ele diz outra coisa. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Quando eu, Deus Israel, fechar o céu e não deixar que chova, ou ordenar aos gafanhotos que destruam as colheitas, ou mandar uma peste atacar o povo. Irmãos, analisando apenas esse versículo, o que o Deus Israel disse aqui? Que ele vai fechar o céu e não deixar que chova. E ele vai ordenar que os gafanhotos destruam as colheitas. Então, peraí, irmãos. Deus Israel fecha os céus para que não chova. E Deus Israel, ele vai enviar gafanhotos para destruir as colheitas. Tá entendendo, irmãos? Então, o devorador não é o diabo, é gafanhoto. E o dízimo é alimento, porque o que vocês pegam de uma colheita? Alimento, não dinheiro. E aqui o Deus Israel, ele afirma ou mandar uma peste atacar o povo. Eu, o Senhor, estou dizendo que Deus é esse, irmãos. Olha os frutos desse Deus Israel. O que o Messias disse nas Escrituras? Que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Analisando esse fruto aqui do Deus Israel, o que vocês conseguem observar aqui, irmãos? Deus Israel mata, rouba e destrói. É só vocês analisarem esse versículo aqui. Porque aqui o Deus Israel permite que destruam as colheitas dos israelitas, manda a peste para matar e ainda rouba das pessoas o privilégio de ter as chuvas dos céus, que é o nosso Pai que manda, não é o Deus Israel, é o nosso Pai que fez céus e terra. Irmãos, agora o outro versículo. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordeno que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida. Irmãos, comida não é dinheiro, é comida. Dízimo, comida. Na minha casa, templo de pedra, aos depósitos do templo de pedra, sinagoga, na qual o nosso Pai que fez céus e terra, ele não habita em templos construídos por mãos humanas. Ponham-me à prova. Peraí, o Deus Israel, ele atenta e ele é atentado pelo mal. Porque lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13, ele diz que o nosso Pai, ele não atenta ninguém pelo mal, e ele mesmo não é atentado. Mas que Deus é esse, Deus Israel, que diz para ser colocado à prova ele? Outro detalhe, irmãos, continuando. E verão que eu, Deus Israel, o Senhor dos exércitos, abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Irmãos, que Deus é esse? Em 2 Crônicas ele disse que fecha a janela. E agora, em Malaquias, ele abre a janela. Irmãos, observem os frutos desse Deus Israel. Uma hora ele faz uma coisa, outra hora ele faz outra.
Uma hora ele fala que vai fazer isso, outra hora ele fala que vai fazer aquilo. Mas o Messias disse nas Escrituras que pode passar céus e terra, mas as palavras do Pai jamais passarão. Ou seja, as palavras do Pai são as mesmas desde a fundação do mundo. O nosso Pai que fez céus e terra, ele não muda em sua palavra. Que o seu sim seja sim e que o seu não seja não. O que passar disso vem do maligno. O nosso Pai, ele não muda de ideia. Tudo que ele faz, tudo que ele fez, o Messias também fez, o Messias também faz. Tudo que o Pai faz, o Filho também faz. Se o Messias afirmou em Mateus capítulo 5, versículo 45, que o nosso Pai que fez céus e terra faz com que saia sol e chuva, tanto para aqueles que fazem o mal, como para aqueles que fazem o bem. Irmãos, que Deus é esse de 2 Crônicas e de Malaquias, que abre a janela e fecha a janela? Que Deus é esse, irmãos? Pensem. Pelos frutos se conhece a árvore. Não tem como uma árvore boa dar frutos ruins, ou seja, mudar de ideia. Uma hora dizer uma coisa, outra hora dizer outra. E não tem como uma árvore ruim dar frutas boas. Tá entendendo, irmãos? A árvore boa dá frutas boas. A árvore ruim dá frutas ruins. Pelos frutos se conhece a árvore. Aí eu pergunto aos irmãos, que árvore que os irmãos estão se baseando? Nos escritos de Moisés ou nos escritos do Messias? Vocês estão se baseando na sarça ardente, aquela sarça que pegava fogo, com os frutos, né? Os 12 frutos lá, as 12 tribos de Israel? Ou vocês estão se baseando na videira verdadeira que é o Messias, com os frutos, ou seja, com os 12 frutos, os 12 apóstolos? Vocês estão se baseando nos frutos da carne, a árvore de Moisés? Quais são os frutos da carne, irmãos? Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Mortes, assassinatos, vingança, ódio. Não era isso que o Deus de Israel fazia? Não era isso que as 12 tribos de Israel faziam? Não era isso que Moisés, Elias, Davi, Salomão, Josué, Sansão faziam? Não era isso? Agora eu pergunto algo aos irmãos. Ou vocês estão se baseando na videira verdadeira? Com os 12 frutos do Espírito? Com os 12 frutos, os 12 apóstolos? Que anunciaram exatamente aquilo que eles aprenderam com a videira verdadeira? O Messias? O pão vivo que desceu do céu? Que pão que vocês estão se alimentando, meus irmãos? O pão de Moisés? Ou o pão da vida que é o Messias? Porque o Messias disse que ele é o pão vivo que desceu dos céus. Ora, João capítulo 3, versículo 13. Ora, ninguém subiu aos céus a não ser aquele que desceu dos céus. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Moisés não deu a vocês o verdadeiro pão dos céus. Quem dá o verdadeiro pão dos céus é o meu Pai. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. Aquele que vê o Filho vê o Pai. Somente o Filho revela quem é o verdadeiro Pai. Como está escrito em Mateus capítulo 11, versículo 27. Aquele que vê o Filho vê o Pai. Observem os frutos do Messias, que assim vocês conseguirão entender quem é o Pai verdadeiro. Porque o Messias, ele disse em João capítulo 5, versículo 19, tudo que o Pai faz, o Filho também faz. O Filho, ele só faz aquilo que ele viu o Pai fazendo. Então, quem vocês estão se baseando? Na árvore de Moisés? Ou na videira verdadeira que é o Messias? Qual vocês escolhem, irmãos? O pão falso, Moisés? Ou o pão verdadeiro, o Messias?